Qual não foi a minha surpresa quando ontem eu assisti ao YouTube e descobri que o Danilo Gentili já participou ao vivo de um experimento, no mínimo, behaviorista. Será que o Danilo Gentili sabia que se tratava de um experimento ligado ao behaviorismo? Será que as pessoas que assistiram aquilo sabiam que se tratava de algo ligado à psicologia comportamental? E afinal, que experimento foi esse? Nós vamos te responder essas perguntas nesse vídeo, então assiste ele até o fim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você não me conhece, eu sou Marisson Fraga e esse é o nosso canal. Aproveito e te convido a se inscrever no nosso canal, porque aqui a gente fala sobre o comportamento humano, sobre a mente humana. Aqui a gente fala sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre neurociência. Então, se você é uma pessoa que gosta de entender o funcionamento da mente humana, gosta dessa área de psicologia, ou está estudando psicologia ou psicanálise, você definitivamente precisa se inscrever no nosso canal. Como aqui nós recebemos muitas pessoas que são estudantes de psicologia e psicanálise, provavelmente muita gente já sabe do que se trata o behaviorismo, a psicologia comportamental, mas também tem muita gente que conhece o nosso canal e se inscreve no nosso canal porque se interessa pelo assunto e não necessariamente está estudando psicologia ou psicanálise, e por causa disso a gente vai precisar nivelar o conhecimento de todo mundo, e eu vou fazer um resumo muito breve sobre o behaviorismo para a gente entrar na questão do Danilo Gentili. Lembrando que definitivamente eu vou te mostrar a cena de Danilo Gentili passando por essa experiência, então assiste esse vídeo até o fim. Existe uma escola da psicologia que se chama behaviorismo. Todo estudante de psicologia precisa estudar sobre o behaviorismo porque definitivamente foi um período muito importante da psicologia, onde grandes nomes surgiram, né? Pessoas se destacaram, como a questão de Pavlov, Watson, Skinner, e eles fizeram vários experimentos que ficaram marcados e transformaram o conhecimento do ser humano acerca do comportamento do ser humano. Inclusive, behaviorismo vem do termo em inglês que é o behavior, né? Que significa comportamento. Então, behaviorismo também é conhecido como psicologia comportamental, e esses experimentos foram determinantes, inclusive, para a gente entender como é que se dá o condicionamento do ser humano. Não sei se você já percebeu, mas você tem um comportamento, na maior parte do tempo do seu dia, completamente automatizado. Você vai lá, se acorda, escova os dentes, você toma banho, você toma café da manhã, você coloca a sua roupa, você pega o ônibus ou pega o seu carro, vai para o seu trabalho. Então, muitos desses comportamentos já estão condicionados, automatizados, e às vezes a gente acha que está fazendo escolhas conscientes e, na verdade, não estamos. O behaviorismo foi uma escola que, através dos seus experimentos, acabou percebendo como é que se dá essa dinâmica, né, de condicionamento do ser humano, inclusive experimentos que ficaram conhecidos como condicionamento operante. A caixa de Skinner, por exemplo, quando ele colocou um rato lá na caixa e condicionou esse rato a apertar uma alavanca. A gente tem um vídeo falando sobre isso aqui. Se você assistir esse vídeo até o fim, no final eu vou colocar um card para você entender qual foi o experimento de Skinner, né, a caixa de Skinner. Se você já leu, por exemplo, o livro O Poder do Hábito, né, de Charles Duhigg, você provavelmente deve ter percebido que muitos dos seus hábitos, inclusive até dos seus vícios, eles estão automatizados, e é um desafio você entender como é que se dá toda essa dinâmica para você, por exemplo, se libertar de algum vício. O behaviorismo foi determinante para justamente a compreensão desse comportamento humano e esse condicionamento que conduz o ser humano a determinados comportamentos. E isso tem um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo. A gente não vai entrar nessa discussão aqui. A partir de agora a gente já vai passar para o experimento pelo qual o Danilo Gentili transmitiu isso na própria televisão brasileira. Como todo mundo já sabe, Danilo Gentili tem um programa de televisão que tem grande repercussão, que é o De Noite com o Danilo Gentili. E quando ele foi para o SBT, mais ou menos no ano ali de 2014, o que aconteceu foi que, como ele errava muito a questão do português, ele errava algumas questões de concordâncias, né, da gramática da língua portuguesa. Então, o que foi que eles fizeram? Como eles são muito ligados à questão do entretenimento, eles transformaram até o experimento behaviorista em entretenimento. O que fica aqui a dúvida, a pergunta, é se o Danilo Gentili sabia de que se tratava de um experimento que seria muito parecido ali com o condicionamento operante de Skinner. A gente já vai responder essa pergunta daqui a pouco. Mas voltando a explicar esse experimento, o que aconteceu foi que quando Danilo Gentili errava o português, existia uma professora que ficava perto ali do Ultraja Rigor, né, da banda que tem lá no programa de noite. E essa professora de português tinha uma mesa, e nessa mesa tinha um botão. Toda vez que Danilo Gentili errava o português, a gramática, ela apertava no botão e ele recebia um choque. Dá uma olhada nisso aqui. Você não leva umas cobras pra... Cala a boca, moleque! Ai, caralho! Oh, porra! Então você que acompanha o De Noite já há algum tempo, e se você não lembra disso, né, você está relembrando agora, você deve ter visto várias entrevistas onde Danilo Gentili, ele levava o choque. Eu ia dizer justamente isso, mas...
Eu lembro que eu vi isso na época, mas eu não tinha a percepção de que se tratava da psicologia comportamental. E uma coisa curiosa é que um dos grandes nomes do behaviorismo, como por exemplo Skinner, ele tinha muito interesse em entender essa dinâmica do comportamento humano, porque uma das áreas que ele queria transformar, se não a área principal, na verdade, seria justamente a educação, né, das crianças, né? A educação do colégio, por exemplo, como é que as pessoas, os alunos, no caso, poderiam ser condicionados a se transformarem em alunos melhores, justamente entendendo essa dinâmica do condicionamento. E aí eu não estou dizendo aqui que Skinner planejava que as salas de aulas tivessem uma cadeira elétrica e que toda vez que os alunos errassem, eles tomavam um choque, não é nada disso. Mas alguns experimentos, que hoje são questionáveis, inclusive, esses experimentos precisaram acontecer para que ele entendesse ali justamente a dinâmica. Isso ficou conhecido, no caso de Skinner, como o behaviorismo radical, né? E aí fica a pergunta, será que o Danilo Gentili sabia do que estava participando? Eu não sei responder, eu vou te mostrar uma cena aqui que é interessante, que vai responder um pouco essa pergunta, mas assim, não fica muito claro pra gente se ele sabia que se tratava de um behaviorismo, se necessariamente ele sabe que isso se trata da psicologia comportamental, se ele sabe quem é, por exemplo, Skinner, se ele sabe quem foi Watson, se ele sabe quem foi Pavlov, se ele conhece, por exemplo, o experimento da caixa de Skinner, se ele conhece o experimento do cão de Pavlov, por exemplo. Ó, quando eu falei do experimento do cão de Pavlov, um cachorro aqui se revoltou, olha só. Tá revoltado com Pavlov, ele. Existe uma cena que eu quero te mostrar agora que me leva a entender que Danilo Gentili, ele pelo menos entendia um pouco do que estava acontecendo. Por quê? Porque ele fala sobre uma questão de reforço positivo. Ele sabia que o que ele estava recebendo era um estímulo que é conhecido como reforço negativo. E o Skinner utilizava muito essa questão de reforço negativo, reforço positivo para influenciar a modelagem, o que ele chamava de modelagem de um comportamento. Inclusive é um conceito que o coach, por exemplo, utiliza hoje. Então, através dessa cena aqui que eu vou te mostrar agora, eu entendo que o Danilo Gentili, no mínimo, ele sabia o que era reforço positivo e reforço negativo. Isso é uma pergunta muito inteligente. Obrigado. Ah, agora não tem um reforço positivo, só o choque, né? Isso não é bom. Como você pode ver, ele faz a pergunta, né, sobre a questão do reforço positivo, então a gente entende que sim, que ele sabia mais ou menos o que é que estava acontecendo, e o que provavelmente aconteceu é que a partir daquele momento ele começou a observar mais a forma como ele falava. Se ele resolveu as questões dos erros de português, eu não sei necessariamente te falar sobre isso, mas o fato que eu posso te garantir é que esse experimento é completamente ligado ao behaviorismo, é um experimento ligado ao condicionamento operante, ao behaviorismo radical, à questão do reforço negativo, reforço positivo, modelagem de comportamento. Então, quem estuda psicologia comportamental, necessariamente precisa estudar sobre o behaviorismo, que é uma das grandes escolas que trouxeram transformações aí para a compreensão acerca do funcionamento, do condicionamento do ser humano e da psique humana. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E eu vou deixar um card aqui, justamente que está aparecendo a partir de agora, que é um card com 2 experimentos do behaviorismo. Um é o cão de Pavlov e o outro é a caixa de Skinner, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais, então eu te convido para assistir esses vídeos. Forte abraço e até o próximo vídeo.